Caros telespectadores, o programa Visão Espírita retorna aos nossos lares com muita alegria. Hoje, retomando o tema reencarnação. Para isso, temos em nossos estúdios José Antônio Luiz Balieiro, bem-vindo, Balieiro, e André Zola. Bem-vindo, André. Nós estamos construindo esse conceito, esse tema, conversando a respeito da reencarnação e tivemos a oportunidade no nosso último programa de abordar algumas questões muito importantes, fatos que comprovam a reencarnação. Mas tentando avançar nessa direção, os evangelhos apresentam fatos que também comprovam a nossa reencarnação. Eu vou pedir a liberdade de vocês para estar lendo um trecho do Evangelho de Mateus. Em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. Essa é uma fala de Jesus para com Nicodemos. E Nicodemos replica, como pode nascer um homem que já está velho? Pode entrar ele no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? A doutrina espírita interpreta esse fato como uma grande justificativa para a reencarnação. Balieiro, você pode explorar um pouco mais essa questão para os nossos telespectadores? Sim, Wilson. Pois o fato, essa passagem, nos leva exatamente a afirmar que nela Jesus fez a comprovação de algo que era do conhecimento do povo, os renascimentos. Eles tratavam como ressurreição. Mas o que causou uma surpresa em Jesus foi um doutor da lei, como Nicodemos, fazer a pergunta, porque ele deveria conhecer dessas coisas. E ao esclarecer a Nicodemos que não veria o reino de Deus quem não nascesse de novo, Jesus mostrou exatamente o processo das vidas sucessivas e alertou que em uma única oportunidade, uma única existência, não seria possível chegar à perfeição, chegar a Deus, conhecer todas as coisas. Este diálogo é um dos diálogos que demonstra exatamente a extensão dos ensinos de Jesus. E ele vai muito além das coisas materiais. Mateus, ao fazer a narrativa, ele o faz de uma maneira que os israelitas pudessem entendê-lo. A hora que João fala nisso, ele fala de coisas que vão ao campo da espiritualidade e das performances de evolução dos seres humanos. Muito bom. Caros telespectadores, gostaríamos de chamar a atenção para a possibilidade de encaminhamento de algumas questões, sugestões, perguntas para o nosso programa. Através do facebook.com/Visão Espírita TV ou ainda o site do programa www.visãoespiritarp.com.br ou então o site da USE www.userp.org.br ou o site do SEAC www.seacrp.com.br. André, para nós espíritas, a grande bênção dada ao espírito é a sua possibilidade de encarnação. Por quê? Porque ali se abre a oportunidade de novas experiências na direção do seu aprimoramento, do seu aperfeiçoamento. No entanto, existe, através desse mecanismo, a questão do esquecimento, que nós compreendemos também como uma grande bênção, a oportunidade de esquecermos as faltas cometidas em outras vidas. Isso justificaria a não crença na reencarnação? Wilson, tem um dito popular que diz assim: quem bate, esquece, mas quem apanha, não esquece. Sobre sua pergunta da bênção da reencarnação propiciar o esquecimento, que nós não nos lembramos do que aconteceu, esse dito popular ajuda-nos a entender. Imagine morando no mesmo espaço ou dividindo o mesmo ambiente
pessoas, espíritos que conviveram em outrora, e um olhar para o outro e lembrar o que aconteceu na vida passada. Isso é um fato real. As pessoas hoje, quando estão convivendo no mesmo espaço e uma olha para a outra e se lembra de um desconforto, de uma situação da qual ela foi prejudicada, se ela não estiver estruturada e preparada para sublimar e deixar aquilo no esquecimento, está estabelecida a desarmonia, está estabelecido o desequilíbrio. Se isto vale hoje, imagina nós que voltamos de vidas passadas, historicamente, e temos uma nova oportunidade. E essa nova oportunidade nos dá a condição de começar do zero. Do zero para uma nova vida. Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele aborda um determinado instante em que nosso pensamento, nossa consciência, nosso momento presente, a nossa consciência é semelhante a um mar. O que está na superfície é um pouquinho mais agitado, é um pouquinho mais movimentado, mas a hora que você aprofunda, que você vai a dimensões mais internas, você tem potencialidades, você tem serenidade, você tem estabilidade e você tem calma. Quando nós reencarnamos, nós trazemos dentro do nosso interior, do nosso inconsciente, do nosso subconsciente, latente, todas essas potencialidades e todos esses aprendizados, do qual, na atual existência, nós vamos precisar amadurecer, capacitar, para que eles aflorem. Se observarmos bem, telespectador, você vai notar que na sua própria vida, no seu convívio com outras pessoas, você nota que surge, que brota, que aparece determinadas potencialidades, capacidades que estavam aparentemente escondidas. Elas não estavam escondidas, são frutos do aprendizado de vidas passadas. Do mesmo jeito que vêm esses talentos, essas competências, essas oportunidades, e elas brotam no momento adequado do nosso amadurecimento, assim também estão lá latente aquilo que nós apanhamos. Então é preciso que no momento presente, na atual existência, o nosso coração se encha de esperança, de fé, de compreensão, de amor, de Jesus, para que, a partir disto, nós tenhamos como lidar, a hora que aflorar aquilo que estava um pouco escondido, esse esquecimento comece a ser lembrado. E como ele é lembrado? É lembrado naquelas antipatias naturais, que você não sabe de onde vem. Do mesmo jeito que tem amor ao primeiro olhar, olhei, apaixonei, tem gente que você olhou, não gostou e não quer ver mais. Da onde veio isso? Como isso surgiu? Poderíamos chamar de uma memória sentimental, né? Uma memória de sentimentos. São sinais. São sinais que vão aparecendo. E estes sinais evidenciam a bênção do esquecimento. Porque a partir do momento que eu não me lembro, eu tenho a oportunidade de fazer um presente diferente. É por isso que esquecer o mal é bom. Mas nós ainda estamos caminhando. E Deus, na sua infinita sabedoria, nos propicia uma nova vida, nos propicia reencarnar, para que a gente aprenda agora o inverso do dito popular. Qual é o inverso do dito popular? Quem apanhou, perdoou. E quem bateu, não baterá nunca mais. Essa é a ação educativa. Não é? Interessante, André e Wilson, é que nós podemos também avaliar isso num exemplo muito simples. Na própria existência de agora, há coisas que, sendo desta vida, nós nos esquecemos e nos lembramos em ocasiões oportunas. Como se nós tivéssemos assim um sistema de gavetas. A hora que você precisa, vai lá e busca. Então acontece isso com o nosso passado às vezes, e aí vem através de sinais, não de lembranças nítidas. Sim. Isso me reporta a uma expressão popular que diz que as pessoas serão capazes, aquelas a que você convive, serão capazes de esquecer aquilo que você falou, mas não aquilo que você as fez sentir. É verdade. Né? Temos o esquecimento dos fatos, mas não daquilo que nós sentimos.
É daquilo que nos tocou, que nos marcou. Sim. Caros amigos, hoje conversamos a respeito da reencarnação. Lembrando que você também pode participar através do encaminhamento de perguntas, sugestões, observações, direcionando para facebook.com/Visão Espírita TV ou o site do programa www.visãoespiritarp.com.br, site da USE www.userp.org.br ou o site do SEAC www.seacrp.com.br. Infelizmente, nós precisamos caminhar para a conclusão desse nosso programa e também desse tema, porque nós já estamos conversando a respeito da reencarnação há 3 programas. Balheiro, nós poderíamos buscar um fechamento na seguinte questão: reencarnação, mecanismo de justiça divina, oportunidade para um crescimento, um aprendizado através das experiências. Você concorda com essa? Você acha que é possível nós sintetizarmos toda a nossa conversa colocando a questão como mecanismo de justiça divina e oportunidade para aprendizado? É um bom caminho, é um bom caminho. Pelo seguinte, avaliando as diferenças que existem entre nós, como nós poderíamos entender Deus como justo com tantas desigualdades sociais, físicas, étnicas, de comportamentos, de oportunidades de vida, riqueza, pobreza, doença, saúde? Então nós só poderíamos analisar um Deus justo avaliando o processo das reencarnações. Aí sim ele se apresenta como justo. Às vezes isso não é muito visível para nós, nós não sentimos essa justiça. Mas é uma das maneiras de vermos a maneira como Deus dirige as nossas vidas. E inclusive dirigindo sem prêmio, sem castigo, sem punição e sem privilégios, dando a todos as mesmas oportunidades. Quando dizemos que Deus dá todas as mesmas oportunidades, é-nos óbvio que a gente tem que pensar num sentido maior, em várias vidas, várias experiências à face do planeta Terra. O interessante, Wilson, é que esta situação de crença na reencarnação é um fato que nos acompanha na história da civilização. Porque a primeira pergunta do programa, você suscitou o diálogo de Nicodemos. Mas nós temos o diálogo onde Jesus pergunta aos discípulos: que diz o povo que eu sou? E eles citaram o nome de vários profetas. Como ele poderia ser um dos profetas, sendo que ele estava ali? Teria que ter renascido. No aparecimento, quando ele faz a comparação de Elias e João Batista, que são fatos bíblicos conhecidos. Dissemos no final do programa passado que quase 2/3 de nossa humanidade é reencarnacionista. Tem a crença na reencarnação. No Ocidente, é por causa de alguns distúrbios, de alguns desvios do conhecimento religioso e atitudes tomadas pela Igreja que fizeram o afastamento deste tema de uma crença e de uma avaliação comum junto aos homens. Mas a reencarnação se apresenta assim como um processo de justiça de Deus. Somente com ela ele pode ser soberanamente justo e bom. Balheiro toca na questão, não diria dos interesses, mas da interpretação dos fatos bíblicos. Existe uma contradição, né, André, no fato de que podemos estar condenados eternamente pelos nossos erros, ou então pelos nossos acertos, sendo encaminhados para o paraíso ou então para o inferno. A doutrina espírita olha para essa questão de que forma? Nós temos paraíso e inferno todos os dias, né? Dizem que nós vamos do céu ao inferno no mesmo dia, né? Isso acontece muito. Aonde está o inferno e aonde está o céu? Está num determinado local? Não.
Na pergunta 621 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga ao Espírito Verdade, né? Aonde está escrita a lei de Deus? Ele vem numa resposta sucinta, direta e diz, na consciência. Só que consciência é um estado, né? Leon Denis coloca que ela é una, ela não se divide, ela é única, né? Ela lida, ela é completa. Mas a nossa consciência também muda, nós mudamos. A consciência que nós temos da vida hoje, na maturidade, ou caminhando para outros estágios, não é a mesma, não tem as mesmas análises que tínhamos quando jovens, quando adolescentes. Nós evoluímos na nossa forma de compreender, de entender e de lidar com as verdades das quais elas precisam nos responder algo. Nós somos seres que questionamos incansavelmente. Você que está em casa, questiona. Você que está em casa nos assistindo, pensa, pondera. Então, este inferno e este paraíso está diretamente ligado aos nossos estados de consciência diante daquilo que fazemos, daquilo que julgamos ser certo ou errado, justo ou injusto, bom ou mal. E essa dualidade é um conflito que nos acompanha. E nos acompanha historicamente, porque era preciso, num determinado momento, acenar com uma expectativa de futuro para que nós, em tempos passados, pudéssemos nos direcionar no caminho da evolução. Então, este cenário de estado de inferno ou de paraíso, ele existe dentro de cada um de nós. Este dentro de cada um de nós nos empurra para a lei da afinidade. Ou seja, os parecidos, os próximos, se aproximam e acabam convivendo mais ou menos juntos. Se hoje, aqui, no planeta Terra, morando num corpo físico, nós nos aproximamos dos próximos, estamos com aqueles que temos uma afinidade de pensar, o que seria, o que aconteceria se não tivéssemos mais o corpo físico? Provavelmente, e vai acontecer, que os afins vão se aproximar uns dos outros. O que acontece quando vários que se unem com compromissos, com falhas, com dor, com tristeza, com arrependimento, com mágoa, com tristeza, com revolta, com ódio? Eles passam a viver um verdadeiro inferno. Que, como Deus é justo, é soberanamente bom, todos nós teremos uma oportunidade dali sair. E aí a gente volta, a gente vai do céu ao paraíso, né? Do paraíso ao inferno. De que jeito? A partir do momento que a gente muda a nossa forma de enxergar, de perceber, de sentir, de analisar. O fato, às vezes, é o mesmo. O que mudou fomos nós, a nossa consciência. E tudo isso, Wilson, que nós temos conversado até hoje, faz resgatar um outro fundamento da doutrina espírita. Porque para existir reencarnação, tem que existir um outro fundamento que não dá para ser esquecido. Né? Que nós somos espíritos e que a vida continua. Porque a vida continua, ela retoma. Se você não aceita que a hora que a vida terminou, ela continua, você não pode aceitar que ela retome. Então este fundamento está muito claro. Nós aceitamos que a vida após a morte. E se a vida após a morte, ela há de continuar. Então um fundamento alimenta o outro. E aqueles que acreditam em céu e paraíso, no céu, paraíso, inferno e outras coisas, já começaram a acreditar numa coisa, que a vida continua. Agora a forma como ela continua, de que jeito que ela continua, vai depender de cada um. E ela continuou, mas houve equívocos, houve erros, mas nós já aprendemos bastante, então vamos aprender de novo numa nova oportunidade, numa nova reencarnação. Interessante, André, que na sua resposta fica claro a forma como nós construímos os nossos destinos. Nosso destino é construído através da oportunidade, da convivência, fazendo escolhas, opções, seja numa vida ou seja em várias vidas. Isso resgata um outro fundamento.
E o gostoso de estudar a doutrina espírita, você que porventura esteja nos conhecendo hoje, ou assistindo o nosso programa pela primeira vez, conhecer as obras espíritas, conhecer o seu conteúdo filosófico, científico, moral, religioso, vai ajudando a formatar a nossa visão de mundo, a visão cristã, a visão divina, a visão de evolução que temos. Qual é o que muda, o que vem junto com isso? Um princípio que nós adoramos, chamado livre-arbítrio. Nós somos livres, nós somos arbítrios das nossas escolhas. E nós vamos voltar em várias assertivas de Paulo, em Gálatas, quando ele sucinta e chama a explicação ao povo, mostrando o seguinte: a semeadura é livre, mas teremos que colher. Isto é maravilhoso, mostrando que a doutrina espírita caminha com seus ensinos aqui e mostra que tudo que ela orienta e fala está escrito também, foi dito pelos evangelistas, pelos apóstolos, por Cristo, mostrando que estamos no mesmo caminho, trilhamos os mesmos espaços. A questão é a disposição para entender, para estudar, para pesquisar. Que essa disposição esteja sempre dentro de todos nós. E ao lembrar esses princípios, é interessante lembrar, não é, que a hora que você fala de livre-arbítrio, que fala da imortalidade da alma, nós estamos mostrando uma das características básicas do Espiritismo, que é o combate ao materialismo. Nós somos seres espirituais, vivendo espiritualmente a nossa vida, quer no mundo espiritual, quer no mundo encarnado. E como seres espirituais, nós temos que combater o materialismo em sua essência, no cotidiano, nas coisas que são mais próximas. Isso nos liberta. E só o livre-arbítrio nos leva a este caminho. E é com esse convite ao estudo, ao esclarecimento, que encerramos mais um Visão Espírita. Mas convidando você também para conhecer mais um Centro Espírita, o Centro Espírita Batuíra. Contamos com a sua audiência na próxima semana. Um abraço a todos. O Centro Espírita Batuíra foi fundado em 12 de julho de 1930 e tem como objetivo principal a divulgação do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Para isso, desenvolve diversas atividades doutrinárias, assistenciais, que se complementando, dão sustentação espiritual e mesmo material a aproximadamente 2.600, entre 2.600 a 3.000 pessoas por mês. Orienta-se, né, através da sua diretoria, através de departamentos como orientação doutrinária, evangelização infantil, mocidade, o departamento assistencial, que trabalha aí na assistência de 80 famílias mensalmente, e também através do seu departamento de divulgação. Através do seu departamento de divulgação e na sua proposta de divulgação da doutrina espírita, o Centro Espírita Batuíra tem a ABL, fundou a ABL, uma editora, em 2002, e já publicou 12 livros, tendo como proposta principal a formação de trabalhadores para a casa espírita, para trabalharem, atuarem no movimento espírita, formando consciências lúcidas. E para isso, a autora Leda Marques Biguetti trabalha ou já escreveu livros no âmbito do atendimento a desencarnados, no âmbito de formação de expositores espíritas, trabalhadores na área do passe, e também um livro, A Casa Espírita, falando da estruturação de centros espíritas,
segundo a orientação fornecida por Kardec e pela equipe de O Espírito de Verdade. Dentro dessa proposta, o Centro Espírita Batuíra também dinamiza semanalmente, mensalmente, diversas reuniões de estudos, reuniões mediúnicas e, para isso, também forma trabalhadores através da educação mediúnica, que anualmente recebemos nesta casa em torno de 150 pessoas com o objetivo de estudar, se preparar para atuar ou como médiuns ou como atendentes fraternos. Neste ano de 2014, o Centro Espírita Batuíra, numa parceria com a USE Ribeirão Preto, vem desenvolvendo o trabalho ligado ao Departamento de Assistência Espiritual, promovendo, no primeiro domingo de cada mês, um estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo, na sua comemoração de 150 anos de lançamento, segundo a proposta estabelecida pela Federação Espírita Brasileira. Então, também deixamos aqui, essa casa estende esse convite a todos aqueles que se interessarem por essa proposta de estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. E desta maneira, cumprindo o seu papel de divulgador da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus, o Batuíra, o Centro Espírita Batuíra, vem trabalhando semanalmente, abrindo suas portas às pessoas que buscam estudo, buscam esclarecimento, buscam consolação, atendendo a essa necessidade maior de desenvolver a fé em Deus. Na área assistencial, o Batuíra distribui 80 cestas a 80 famílias previamente cadastradas, cujas necessidades são avaliadas e reavaliadas, e também tem um trabalho de confecção de enxovais. 17 enxovais são feitos mensalmente, parte desses enxovais vão para o Hospital das Clínicas e outra parte atende-se a necessidades que chegam até nós, né? Gestantes que chegam até nós. Queríamos então, em nome do Centro Espírita Batuíra, convidar você que nos assiste pelo programa Visão Espírita a comparecer a casa nas diversas atividades desenvolvidas ao longo da semana, às segundas-feiras, terças, sábados, domingo, e vocês podem encontrar esse horário, os horários das atividades no site do Batuíra, no www.cebatuira.org.br. Também através do Facebook, que se acessa pelo site. E estamos aqui, a Rua Rodrigues Alves, número 588, na Vila Tibério, de segunda a domingo, invariavelmente. Será um prazer recebê-los aqui.